Brasil de Fato Entrevista. Olá, está no ar mais um Brasil de Fato Entrevista. Eu sou Igor Carvalho, repórter de política do Brasil de Fato, e hoje levamos ao ar um programa especial que marca a abertura da corrida eleitoral das eleições de 2024, que finalmente no último dia 16 começaram. E para celebrar esse momento e debater todo o cenário, fazer um raio-x das eleições no Brasil, trouxemos aqui o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT para as eleições de 2024. Senador, muito obrigado por mais uma vez de tantas atender ao Brasil de Fato. Eu que agradeço, Igor. É um prazer poder estar falando com todos que acompanham o Brasil de Fato. Uma alegria. Humberto Sérgio Costa Lima é senador da República pelo estado de Pernambuco. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, já foi deputado federal e também estadual. É pós-graduado em Medicina Geral Comunitária, Clínica Médica e Psiquiatria. E durante o primeiro mandato presidencial de Lula, Costa foi ministro da Saúde entre 2003 e 2005. Senador, eu queria começar falando justamente, o senhor ficou responsável por organizar as candidaturas do PT pelo país, em especial as candidaturas nas capitais. E aí eu queria testar aqui o otimismo do senhor com esse processo eleitoral que está começando agora. Em 2016, o PT elegeu apenas o Marcos Alexandre para a Prefeitura de Rio Branco, no Acre. Esse ano, o Marcos Alexandre novamente é candidato, porém pelo MDB. Em 2020, o PT não elegeu nenhum candidato nas capitais. O que o senhor espera para esse ano? Como está o otimismo do senhor para esse ano? Veja, Igor, nós temos evitado o máximo possível estabelecer metas, né? O que nós temos dito o tempo inteiro é que o PT terá um crescimento significativo em número de vereadores e em número de prefeitos. Inclusive, o que nós temos dito o tempo inteiro é que nós vamos eleger um número significativo de prefeitos, além dos que elegemos em 2020. Em 2020, nós elegemos 163 prefeitos e prefeitas. E agora, para essa largada, nós já temos 285 prefeitos que estão vinculados ao PT. 88% desses 285 são prefeitos em exercício que são candidatos à reeleição. Então, a nossa expectativa é que nós tenhamos um número muito mais expressivo do que aqueles 185 que nós elegemos em 2020. E nas capitais, como você disse, não elegemos ninguém em 2020, a nossa expectativa é também muito positiva. E a cada dia que passa, nós começamos a sentir que esse ambiente melhora, inclusive, que nós poderemos eleger um número razoável de prefeitos de capitais. Nós estamos lançando 13 candidaturas a prefeito de capitais. Temos candidatos em Porto Alegre, em Florianópolis, temos candidato em Belo Horizonte, em Vitória do Espírito Santo, temos candidatura em Aracaju, temos candidatura em João Pessoa, em Natal, em Fortaleza, no Piauí, temos candidaturas fortes, por incrível que pareça, em Cuiabá e também em Goiânia, que são lugares que são tidos tipicamente como fortemente bolsonaristas, não é? E também uma candidatura em Mato Grosso do Sul para a cidade de Campo Grande. Então, nós estamos otimistas aí com a possibilidade de bons resultados, inclusive com a possibilidade de vitória em algumas capitais que são muito relevantes politicamente. Perfeito. Senador, eu queria falar justamente, nós vamos trazer durante o programa um pouco também desse mapa para conversar sobre ele com o senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre esses 13 nomes que o PT traz para as capitais.
Qual foi o critério da escolha dessas capitais? O que foi respeitado para a escolha desses nomes, senador? Alianças locais, conjuntura política? O que foi pensado quando o PT fez esse mapa? Veja, cada cidade tem uma história dessas candidaturas, né? Nós, tendo em conta o fato de que temos uma aliança política muito duradoura com segmentos do campo da esquerda, nós procuramos fazer um equilíbrio entre as nossas candidaturas e os apoios que essas forças podem dar às nossas candidaturas e também as prioridades desses partidos, né? Por exemplo, você pega Recife, São Luís, Curitiba, o PSB, que é um aliado histórico nosso, demandava o nosso apoio, e assim fizemos. O Rio de Janeiro, que estamos apoiando a candidatura do Eduardo Paes também. Eduardo é um prefeito, um ator político, que guarda uma relação muito próxima conosco e, ao mesmo tempo, também fortemente anti-bolsonarista, até pelo cenário do Rio de Janeiro. E aí, por exemplo, também em Salvador, onde nós temos o governo do Estado e vamos enfrentar uma eleição muito dura, o entendimento do partido foi que era importante prestigiar uma demanda do próprio MDB, assim como em Maceió. E assim fomos construindo esse roteiro. Então, cada cidade tem uma história. Normalmente, uma decisão do diretório municipal, respaldada pelo diretório estadual e homologada pela direção nacional. E senador, olhando bem para o mapa das candidaturas petistas, eu notei que existe um desequilíbrio na distribuição em relação ao norte. No norte, o PT disputa das 7 capitais do norte, o PT optou por disputar apenas Manaus, com o Marcelo Ramos, correto? Está correta a informação, né? Por que o PT abdicou da disputa nas capitais? Se olharmos as pesquisas, é possível notar que o Centrão e os partidos ligados ao bolsonarismo, eles estão dominando aquela região. O PT, de qualquer forma, disputará Manaus, mas por que tão pouca força empenhada no norte? Bom, primeiro que nós temos hoje uma força enorme do bolsonarismo nessas regiões e um sentimento antipetista extremamente forte. Nós já governamos Porto Velho, nós já governamos o Acre e Rio Branco, nós já governamos em Roraima, em alianças importantes. Então, foi difícil até para nós encontrarmos nesses lugares candidatos com o perfil progressista. E você deve levar em consideração que nós também estamos fazendo essa eleição pensando em 2026, especialmente na eleição para o Senado Federal. Esses estados têm um número pequeno de eleitores e, portanto, uma influência limitada nas eleições para a Câmara dos Deputados, mas cada um desses estados tem 3 senadores e 2 dessas vagas vão estar em disputa em 2026. Então, para nós termos uma aproximação com, digamos assim, um centro mais democrático nesses espaços é muito importante. Então, isso também foi levado em consideração. Lógico, surgiram nomes, em Rondônia, por exemplo, em Porto Velho, surgiram nomes do PT, mas outros candidatos tinham mais viabilidade e também isso é um aceno que nós fazemos para um entendimento mais amplo em 2026, com candidatos do PT ou não. O que nós não podemos é permitir que a extrema-direita faça maioria no Senado Federal. Então, também estamos pensando 2026 nesse momento. Tá certo. Senador, tem ainda, se o senhor me permite, explorando um pouco o perfil dessas 13 candidaturas do PT, tem um dado que chama atenção. O PT ele é reconhecido por ser, talvez, o primeiro partido, talvez não, por ser o primeiro partido a pensar
a inclusão de negros e mulheres na política. Tem dentro o PT tem dentro da sua estrutura mecanismos e grupos que discutem a inclusão de negros e mulheres na política. Porém, ao observarmos, inclusive tem grandes lideranças do movimento negro. Lélia Gonzalez passou pelo PT, recentemente Douglas Belchior, liderança do movimento negro, esteve no PT. É possível notar, senador, que dentre os 13 nomes, apenas um é pardo e são 12 candidatos brancos. Na hora da elaboração dessa lista, da discussão desses nomes, não era possível refletir um pouco sobre esse aspecto? Sim, essa reflexão aconteceu. É importante primeiro dizer que o PT, pioneiramente, tem aberto espaços para os negros, as mulheres, para segmentos setoriais, minorias também, enfim, e o financiamento das nossas candidaturas leva também em consideração isso. Óbvio que agora existe uma ação mais forte, inclusive do ponto de vista da legislação, no que diz respeito às mulheres e aos negros. Mas esses outros segmentos também sempre estão na nossa prioridade de financiamento. Acontece que os primeiros resultados desse tratamento diferenciado, eles vão acontecendo aos poucos, não é? Você veja, hoje nós temos várias vereadoras, vereadores que são negros e que têm um papel importante, alguns até com perfil majoritário. O exemplo da Carolina de Toni, não, é do... Isso, é do PL. É a Carol de Curitiba. Ela tinha na intenção de voto mais de 8%, né? E é uma deputada federal negra, muito competente, muito preparada, mas ali terminou funcionando a necessidade da aliança e do entendimento. Nós temos também lá no Paraná um deputado que foi vereador, que é muito perseguido, mas também que é... E no Brasil afora, nós temos vários casos. Vamos ter uma candidatura forte em Uberlândia, que é a candidatura da Dandara, inclusive está na disputa pelos primeiros lugares. Uhum. Então, é um processo que exige uma política constante, que exige um trabalho de trazer, inclusive, esses setores para dentro do nosso partido. Eu acredito que, nessa eleição, nós vamos eleger um número muito significativo de vereadores e de prefeitos. Além do mais, você está falando de capitais. Sim. Mas nós temos candidaturas do PT aproximadamente em mais de 200 municípios no Brasil inteiro. E, em vários lugares, nós temos candidatos que são negros ou negras e que são bastante competitivos. E eu acredito que nós vamos sair dessa eleição com um resultado muito importante. Além do mais, as primeiras informações que nós temos, o primeiro balanço que nós demos em termos de candidaturas de vereadores e também de prefeitos, aproximadamente 58% desses candidatos e candidatas se declaram negros ou pardos. Então, isso, inclusive, vai sofrer uma influência muito importante em termos do financiamento do partido. Tá certo. Senador, queria sair um pouco desse perfil para a gente analisar as possibilidades. Hoje nós temos, liderando a corrida eleitoral em suas capitais, o PT tem 3 nomes. Adriana Arcossi, em Goiânia, começou agora nessa última semana, ela apareceu pela primeira vez nas pesquisas já liderando, ela vem numa ascensão, partiu de 3º, 4º lugar nas pesquisas para a liderança no seu município, filha de um ex-prefeito, Davi Arcossi, ex-prefeito de... Darcy Arcossi, claro, ex-prefeito de Goiânia, venceu em 1992. Também Fábio Novo em Teresina e, por último, Maria do Rosário em Porto Alegre. Esses são os 3 petistas que, nesse momento, lideram a corrida eleitoral. Para além desses 3, o senhor
aposta em algum outro nome? O senhor incluiria outros nomes dentre esses 13 como possíveis favoritos nas suas cidades? Sim, eu diria que em Belo Horizonte ainda há um quadro de muita fragmentação, mas as nossas próprias pesquisas internas mostram claramente que o deputado Rogério Correa tem um potencial de crescimento importante. Em Vitória do Espírito Santo, onde o Acossi, O João onde o Coser. João Coser disputa a prefeitura, já foi prefeito, também nós temos uma posição muito boa. Em João Pessoa, nós estamos em segundo lugar com o ex-prefeito Cartacho. Em Natal, no Rio Grande do Norte, também estamos na disputa aí da segunda vaga. Há um favoritismo muito grande do ex-prefeito e ex-candidato ao Senado com o presidente Lula, Sim. o Carlos Eduardo. Não é? Em Fortaleza, a força das lideranças políticas do partido lá no Ceará apontam também uma competitividade para o candidato que é o Leitão. O Evandro Leitão. Evandro Leitão. Evandro Leitão. Isso. E também nas pesquisas há um processo lá também de muita fragmentação em termos Exato. de intenções de voto. Né? Eu diria que em Cuiabá nós temos também uma candidatura extremamente competitiva. Do Lúdio. Então, sim, o Lúdio. Então, eu acredito que nós temos tudo para ter um bom desempenho. É verdade que já houve momentos em que o PT chegou a colocar 6 candidatos em segundo turno em capitais e terminou perdendo todos eles. Não é? Mas eu acredito que nós vamos ter muitos candidatos no segundo turno e com grande chance de vitória. E é bom lembrar que, no caso de São Paulo, apesar de o candidato ser do PSOL, o Boulos e tal, essa é uma vitória que não há como negar a importância e o papel, seja do presidente Lula, seja do próprio PT. Esperamos que essa vitória se concretize. Eu queria falar, como nós estamos citando aqui nominalmente as capitais, queria falar um pouquinho sobre o cenário de Fortaleza. Nós citamos aqui o Evandro Leitão, que é também presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Ali nós temos um cenário um pouco complexo, né, senador? O José Sato, que é ainda um rescaldo ali da herança do cirismo. Hoje a família Gomes Ferreira muito rachada no Ceará. O irmão, o Cid, foi para o PSB. E o capitão Wagner, que nesse momento lidera as pesquisas, mas que tem uma posição frágil, porque tem tentado se livrar do bolsonarismo para conseguir se tornar competitivo. Ele vem de 2 derrotas eleitorais. E o Evandro Leitão carrega com ele essa mística que existe do PT no Ceará de virar candidatos que começam atrás. Foi assim com o ex-governador Camilo Santana, foi com o Eumano de Freitas assim também. O senhor acredita no potencial de virada da candidatura do Evandro Leitão lá em Fortaleza? Acredito, sim. Acredito por várias razões. Primeiro, porque, apesar de ele nunca ter disputado uma eleição majoritária, é um político experiente, muito respeitado, presidente da Assembleia Legislativa. Então, eu diria que a primeira condição importante para uma vitória é ter um bom candidato. Segundo, ele vai com o apoio do governo Lula, que é extremamente bem avaliado aqui no Nordeste, no Ceará como um todo, em Fortaleza em particular, e uma aliança que reúne as principais lideranças políticas do estado do Ceará. No caso, o Cid Gomes, de um lado, e o ministro Camilo Santana, que é hoje disparadamente o nome mais importante da política cearense. Então, nós acreditamos que esse andor vai conduzir a candidatura do Evandro Leitão ao segundo turno e a uma vitória. O prefeito Sarto, apesar de ter a condição de ser prefeito, ele tem um nível de avaliação por parte da população que é muito baixo. O capitão Wagner, você já falou de quais são as fragilidades dele. Não é? Ele é forte,
chega no segundo turno, mas não ganha porque a maioria não quer o bolsonarismo. E lá ele tem um outro componente complicado, que é o fato de que há um outro bolsonarista Deputado disputando. André Fernandes, né? Por sinal, o Pablo Marçal aí encontrou um semelhante a Sim. ele muito forte, né? Então, eu acho que a nossa tendência é ganharmos as eleições lá. Vamos depender muito do desempenho do candidato, mas eu acredito que temos muita chance. Maravilha. Então, com essa resposta sobre Fortaleza, encerramos esse primeiro bloco do BDF Entrevista dessa semana com o senador Humberto Costa. Já já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do BDF Entrevista dessa semana, hoje com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, mais uma vez, obrigado. E eu queria abrir esse bloco falando sobre duas candidaturas específicas do PT que geraram algum incômodo entre aliados. É importante dizer que o PT, o senador me corrija se eu estiver errado, o PT tem priorizado ter candidaturas próprias em locais onde não haja um conflito estridente com aliados políticos, com partidos que formam a base do PT. Porém, em Florianópolis, a candidatura do Lela, ela não aparece nas pesquisas como tão competitiva quanto a candidatura do Marquito, do PSOL. Assim como em Belo Horizonte, o deputado federal Rogério Correia aparece atrás da Duda Salabert em diversas pesquisas. Tanto Duda quanto Marquito fizeram apelos para que houvesse uma união do campo progressista e que o PT abdicasse dessas duas candidaturas que estão atrás. Por que o PT optou em investir nessas duas candidaturas, mesmo tendo partidos aliados nessas capitais? Bom, primeiro, Igor, o que as pesquisas têm mostrado a primeira coisa é que eu, particularmente, não sei mais em que institutos acreditar, porque as pesquisas são tão díspares que nós não sabemos o que é que faz com que, numa pesquisa, alguém esteja em primeiro lugar, disparado, e na outra esteja disputando lá com 4 ou 5, com menos de 10% dos votos, né? Então, a pesquisa é importante, mas ela tem um papel relativo. No caso do PSOL, pelo amor de Deus, o PSOL querer mais contrapartidas do que o PT está dando, nós estamos pegando uma cidade como São Paulo, onde o PT, historicamente, sempre disputou as eleições e sempre com bom desempenho, governou a cidade 3 vezes, e nós estamos apoiando a candidatura do Boulos, que é, inclusive, a prioridade maior do PSOL para essa eleição municipal. Segundo, nós estamos apoiando a candidatura do prefeito Edmilson, lá em Belém do Pará. Uma candidatura que tem muitas dificuldades, que dentro do PT muita gente não queria apoiar, por achar que dificilmente ganhará a eleição, mas nós fizemos questão de atender a essa demanda do PSOL, não é? E, portanto, eu acho que está de bom tamanho esse jogo político PT-PSOL, e lá em Florianópolis, vamos ver quem cresce. Pode ser que o próprio eleitor resolva concentrar o voto em um dos dois, que vai para o segundo turno, e possivelmente deve ter o apoio do outro partido que não conseguir colocar seu candidato no segundo turno. A outra situação, que é a de Belo Horizonte, o Rogério Correia, ele tem já uma frente política, uma aliança política bastante ampla, não é? E eu acho que isso dá uma, vamos dizer assim, uma possibilidade, uma perspectiva de uma vitória que é bem maior do que a candidatura da Duda Salabert. E também existem pesquisas onde o Rogério Correia está na frente dela, outras em que ela está. Então,
tentamos aí o máximo possível ver se conseguimos chegar a um entendimento, mas nós já tínhamos avançado bastante com as alianças políticas lá. Mas vamos ver, né, como as coisas vão acontecer. Tá certo. Eu queria, senador, falar um pouquinho sobre justamente a polarização, né? Que deu o tom da campanha de 2022, a campanha mais disputada da história do Brasil, a eleição mais disputada da história brasileira. O que PT e PL devem se enfrentar em 8 capitais? Queria saber se o senhor acredita que a polarização, mesmo quando os dois não estejam juntos, se a polarização ela deve dar o tom dessa campanha ou se esse é um assunto mais nacional e que pode ficar reservado para 2026 ou para poucas capitais. Eu acredito que a maioria esmagadora das eleições nos municípios vão ter como referência ou disputas históricas que extrapolam, às vezes, até direita e esquerda, são grupos políticos que há décadas disputam o poder, ou o debate também muito importante para as pessoas de quem eles acham que pode fazer mais pelas políticas públicas, saúde, educação, moradia. Eu acho que esses são os principais componentes, né, na maioria dos municípios. Agora, é óbvio que nos grandes centros urbanos, principalmente onde PT e a base do governo Lula e a base de esquerda do governo Lula e o bolsonarismo são fortes, nós vamos ter, sim, um processo de polarização. Eu acho, inclusive, que o resultado de São Paulo vai ser, digamos, o referencial para uma leitura de quem ganhou a eleição em termos dessa polarização nacional. Se ganhar o Boulos, a leitura é que Lula ganhou, que o PT ganhou, e se ganhar o Bolsonaro, vai ter uma leitura também de que ele ganhou numa cidade de uma relevância muito grande. Eu acho que os grandes centros urbanos, onde essa contradição é muito forte, isso vai pegar. Eu acho que o caso de Porto Alegre, com toda certeza, o caso de Belo Horizonte, com toda certeza, o caso de São Paulo, e outros mais. Eu acho que essa polarização vai estar presente, mas eu não diria que vai estar em todo lugar. Vai estar principalmente nos grandes centros urbanos. O senhor citou um caso que eu ia utilizar, justamente uma polarização em que não necessariamente envolve PT e PL, mas que ela se dará em torno do lulismo e do bolsonarismo, que é Porto Alegre. Maria do Rosário lidera as pesquisas para a prefeitura local, seguida de perto pelo Sebastião Mello. O Sebastião Mello é o candidato apoiado pelo Bolsonaro ali em Porto Alegre. O senhor acredita que até que ponto o PT, a candidatura de Maria do Rosário, deve investir no exemplo dado da gestão do Sebastião Mello, péssimo exemplo na condução da enchente, da tragédia ambiental que infelizmente atingiu os porto-alegrenses? Não, isso tem que ser, sem dúvida, o centro do enfrentamento que vai acontecer lá, não é? O PT tem uma tradição de administração municipal muito rica. A própria cidade de Porto Alegre é um exemplo muito importante dos avanços que a cidade teve ao longo de vários governos do Partido dos Trabalhadores lá em Porto Alegre. Por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul, eu puxando um pouco a sardinha para a minha brasa, Pernambuco e Rio Grande do Sul, eu diria que são os estados mais politizados da federação, onde essas contradições políticas de grupos no campo de esquerda, no campo de centro, no campo de direita, são muito presentes e muito fortes. Então, imaginar uma eleição no Rio Grande do Sul como um todo, ou em Porto Alegre em particular, tem essa polarização vai ter um papel de protagonismo muito grande. Terceiro aspecto é que, retrospectivamente, em 2022, Lula ganhou em Porto Alegre, o nosso Edgar Preto, candidato a governador, ganhou em Porto Alegre também, e, portanto,
existe um processo que eu acredito que nos favorece politicamente em termos desse debate nacional, o governo Lula, enfim, eu creio que sim. Certo. Senador, o senhor já nos passou um cenário aqui das candidaturas petistas para a Câmara, para a Prefeitura, e há um imbróglio que nós estamos muito próximo agora, talvez seja o próximo debate na eleição, que é a distribuição de recursos. Nós temos alguns modelos, né? O PSD, o Gilberto Kassab, tem apostado num modelo de distribuição de recursos que privilegia o legislativo, retira um pouco de peso do executivo e privilegia o legislativo para tentar criar maioria e controlar as casas legislativas. O PT tem apostado bastante no executivo? O que o senhor defende como um modelo de distribuição de recursos? Olha, cada eleição tem uma realidade, não é? A eleição municipal, nós a vida inteira apostamos principalmente nas candidaturas às prefeituras, na visão de que isso fortaleceria um projeto nacional e que esse era o caminho. No entanto, recentemente nós começamos a fazer alguns estudos de resultados eleitorais e ficou claro que uma das questões que para nós é muito importante, que é a composição da Câmara dos Deputados, é muito mais suscetível à eleição de vereadores do que à eleição de prefeitos. Ou seja, mais vale para eleger um deputado federal uma boa bancada de vereadores, ainda que pequena, no município, do que necessariamente um prefeito do PT. Então, nessa eleição, nós estamos procurando, respeitando, obviamente, o que a legislação prevê, priorizar candidatos viáveis nas eleições municipais. Essa é uma das coisas. É óbvio que não há como você impedir que candidatos que não tenham lá grande expressão se apresentem e o diretório vota e cumpre todas as regras. E nós não temos muito como dizer, você não é candidato. Não é? Mas nós procuramos, nessa eleição agora, dirigir os recursos do fundo eleitoral, levando em consideração esses vários critérios. Viabilidade do candidato, importância da cidade, entendimento com os aliados e, naturalmente, também a eleição de vereadores. Nessa conjuntura que você está falando, é possível imaginar, por exemplo, que os líderes de pesquisa hoje do PT, os candidatos que estão à frente, eles devem receber algum tipo de prioridade de recurso, alguns nomes, inclusive, dos que já citamos aqui. Sim, com certeza eles terão prioridade na recepção desses recursos, né? Também terão prioridade no tratamento político que nós vamos dar, as principais lideranças do partido irem a esses locais, enfim, né? Então, há sim essa preocupação. Agora, eu quero ressaltar muito esse aspecto que eu falei. Tanto a questão dos vereadores, a eleição dos vereadores é relevante, é importante para a eleição de deputados federais mais à frente, e esse é o nosso grande calo nesse governo atual. Nós não conseguimos fazer maioria nem na Câmara nem no Senado e pagamos um preço absurdo. Está aí a continuidade do orçamento secreto, essas coisas todas, um governo que é refém do parlamento brasileiro. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que nós vamos ter vários casos em que os nossos candidatos não vão ganhar a eleição, mas muitos vão para o segundo turno, outros vão ter um grande desempenho eleitoral e são fortíssimos candidatos em 26, seja para um mandato de federal, seja para um mandato de Senado. Então, também estamos trabalhando com esse olhar para o futuro nessa distribuição dos recursos. Maravilha, então, com essa questão encerramos esse segundo bloco do nosso papo aqui com o senador Humberto Costa. Já voltamos.
Estamos de volta então com esse terceiro e último bloco desse papo que está muito agradável com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, queria retomar nossa conversa aqui, falando de um aspecto um pouco curioso que nós temos nessa eleição, que é a possibilidade do PT se tornar, e se tornar ainda mais competitivo na região centro-oeste, que é uma região absolutamente conservadora. O que o senhor pensa sobre isso? Porque o que isso nos dá de recado? Já que nós temos, por exemplo, a Adriana Cossi liderando, o Lúdio chegando, se aproximando ali em Cuiabá, a Camila Jara, embora a candidatura dela não seja ainda tão competitiva, talvez seja a candidata mais jovem do PT entre as 13 candidaturas, tem recebido um espaço importante dentro do partido, mas fato é que o Lúdio está chegando e a Adriana Cossi liderando em Goiânia. Te parecia possível isso até pouco tempo, uma região tão conservadora, ter uma lufada de ar progressista, senador? Veja, para nós também isso foi uma surpresa a uma primeira vista. Mas se você olhar um pouco retrospectivamente, nós vamos pegar o exemplo não de Cuiabá, mas o caso do Mato Grosso do Sul e o caso de Goiânia, né? Em Goiânia, nós já governamos a cidade por 2 vezes, né? Tanto com o Darcy Acossi, que é o pai da Adriana Acossi, quanto com o nosso companheiro Pedro, está me faltando o nome dele aqui, mas já eu me lembro, coisas da idade. E que foram excelentes prefeitos, que deixaram marcas importantes das gestões do PT. Por outro lado, se é verdade, e é verdade, que ainda há uma rejeição muito forte ao PT nesses lugares, aos poucos o próprio governo Lula vai contribuindo para que isso, digamos assim, diminua. Além do mais, são atores políticos, os três, a Camila, a Adriana e o próprio Lúdio, que têm uma trajetória na política, né? São parlamentares altamente bem avaliados, respeitados. A Camila, apesar de muito jovem, é uma parlamentar que tem se destacado muito. A Adriana já foi candidata a prefeita, chegou muito perto na eleição passada, né, que era uma eleição difícil. E o Lúdio também já foi candidato a prefeito, perdeu por uma diferença muito pequena. Então, eu acho que essas coisas todas pesam, entendeu? O prefeito é o Pedro Wilson, certo? Pedro Wilson. Na década de 80 ele governou Goiânia, é isso? Tô correto? Década de 80, né? Eu acho que 90. 90. Tá certo. Nós falamos um pouquinho aqui sobre a região centro-oeste. Lembrar também, Camila Jara é filha de assentados do MST, não é isso mesmo, senador? Tem uma trajetória, embora curta, tem recebido algum destaque na Câmara dos Deputados. Eu queria falar um pouquinho agora, senador, queria saber o que o senhor pensa. Nessa semana, na última semana, foi aprovada o perdão aos partidos que não cumpriram as cotas raciais nas últimas 2 eleições. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre essa anistia concedida aos partidos. Veja, na verdade, o projeto, a emenda constitucional, ela é mais ampla, né? Ela fala nisso. Eu acho que, além de nós termos esse perdão dessas transgressões, nós deveríamos ter também a possibilidade de estabelecer, seja por meio de lei, seja por meio de um entendimento que envolvesse a justiça eleitoral e os partidos, dar um peso adequado às multas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral tem aplicado multas aos partidos que praticamente os tornam inviáveis, e não necessariamente por questões como cotas, que eu acho que é extremamente importante. Eu diria que essa é uma transgressão gravíssima. Mas outras coisas, aqui e ali vem multas que são completamente desproporcionais ao que acontece. O poder discricionário do TSE
é muito grande. Mas existem outras coisas que estão ali e que, de certa forma, também são relevantes, importantes e precisavam ser aprovadas. Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, mas no caso do PT, isso poderia representar a manutenção dessas multas, como aconteceu, poderia representar uma perda ao partido de mais de 150 milhões de reais. Isso é o custo de uma campanha presidencial, por exemplo. Então, eu votei, acho que era necessário. Agora, nós também temos que apertar o cerco, e a lei está apertando para que as cotas sejam cumpridas adequadamente. Tá, eu queria abordar um aspecto que eu acho que será um problema para o PT administrar, que é a agenda do presidente Lula durante as eleições, senador. Como o partido pretende distribuir essas visitas, a ida do presidente aos palanques? Não dá para o presidente visitar as 13 capitais, imagino eu, durante esses 45 dias de eleição. E eu imagino que alguns aliados devam receber a atenção do presidente, Eduardo Paes, Guilherme Boulos, o João Campos em Recife, o próprio Edmilson Rodrigues em Belém. Como que o partido pretende administrar a ânsia de candidatos e a agenda do presidente? Eles parecem se desencontrar em algum momento. Já houve uma conversa preliminar entre a presidente do partido, Gleisi, e o presidente Lula. E ele, em um primeiro momento, tem dito que toda a parafernália que acompanha uma visita presidencial a qualquer lugar limita muito a possibilidade de ele se mexer. A ideia dele, do que eu tenho conhecimento, é ir a alguns lugares, não seriam muitos lugares. Alguns ele alega que já está dada a vitória do partido, não sei o quê, não precisa dele lá. Outros que ele alega que criaria uma dificuldade muito grande nesse espaço de tempo ele estar presente. Na verdade, deve acontecer na reunião, na semana que vem, uma reunião do GTE, que deve apresentar uma proposta ao presidente da participação dele na campanha, tanto do ponto de vista de gravação para os candidatos, quanto de fotos e quanto da presença física dele. Então, eu creio que essa questão deve se solucionar nos próximos dias mediante um entendimento com ele. O senhor particularmente acha que ele tem que maneirar, até por conta da idade, a agenda ou deve visitar o maior número possível de candidatos, até para alavancar possíveis candidaturas que estejam ainda não tão competitivas? Bom, eu acho que ele deveria visitar o maior número possível, né? Mas eu entendo também essas limitações, essas restrições, não é? E acho que todos os candidatos vão compreender também. Agora, senador, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui. Impossível não falar sobre a agenda do Senado nesse segundo semestre. Nós temos uma eleição e tramita no Senado o novo Código Eleitoral. Eu queria saber, tem temas como o fim da reeleição, regulamentação da inteligência artificial, cotas. Eu queria saber, o senhor pensa que durante um processo eleitoral é o momento de se analisar, discutir, votar esse novo Código Eleitoral? E eu queria saber o que o senhor pensa sobre uma reformulação das leis eleitorais. Nós precisamos de uma reformulação das leis eleitorais? Primeiro, eu não acredito que nesse período das eleições municipais esse tema venha a ser abordado ou ocupar o centro dessa atividade parlamentar no segundo semestre. Dificilmente isso vai acontecer. Quanto à necessidade, eu particularmente acho que seria importante, não é? Agora, uma reformulação que até fosse mais ampla. Por exemplo, nós temos que encontrar um caminho por meio do qual a eleição presidencial ou a eleição majoritária termine trazendo também uma maioria para quem vence essa eleição. O que é que acontece? Seja da direita, da esquerda ou do centro, quem ganha a eleição presidencial precisa fazer
acordos políticos com gente, inclusive, que pensa completamente diferente do governo. Então, existem muitos países cuja legislação facilita que o candidato majoritário faça também a maioria dos representantes do Congresso Nacional. Já tivemos alguns avanços. O fim das coligações proporcionais foi um exemplo. Essa questão das federações precisa ser objeto de uma avaliação, até pela experiência do PT. Eu acho que nós temos que discutir seriamente se esse é o melhor caminho ou não, e outros temas com os quais eu concordo. Eu defendo a ideia de fim da reeleição, um aumento da extensão do mandato. Para 5 anos, senador? Os temas que são importantes, né? Para 5 anos o senhor defende a extensão do mandato? Sim, para 5 anos, coincidência de eleições também eu defendo, mas não é uma coisa simples de resolver, não é fácil. O senhor falou de algo que eu considero muito importante e que é uma aflição de quem acompanha a rotina da política brasileira, o cotidiano da vida política brasileira, a política institucional, que é essa dificuldade de se implementar na vida do brasileiro o projeto de país que venceu nas urnas, justamente por conta dessa relação complicada que ficou entre o Congresso e o governo federal, independente da orientação política que esteja no Palácio do Planalto. O senhor, de fato, acredita que haja mecanismos possíveis de equilibrar essa relação, senador? Olha, eu acho que nós teríamos que fazer algumas mudanças na legislação eleitoral. Primeiro, eu imagino que nós temos que sair dessa visão muito fechada que o PT tem tido ao longo do tempo, de considerar que o único sistema que mede, de fato, a vontade popular é o do voto proporcional. Eu acho que nós precisamos debater algumas alternativas, entre elas o voto distrital misto. A grande preocupação que o PT sempre teve foi de garantir que a representação no Congresso Nacional, ela, de fato, representasse a todos os segmentos minoritários, inclusive. É importante que isso aconteça, mas eu acho que as coisas ficariam mais equilibradas e o país teria uma estabilidade maior se nós começássemos a debater o voto distrital misto, e aí vamos discutir qual é o modelo que seria ideal. A outra coisa que me parece que é muito importante é a questão da votação em lista, o voto partidário. Nós chegamos muito perto disso ali na década de 90, infelizmente, não, no começo dos anos 2000. Isso. E isso não passou, mas isso seria, sem dúvida, um divisor de águas muito importante. Isso teria um papel fundamental na constituição de uma base de sustentação de qualquer governo e outras medidas também, né? Então, eu acho que é uma boa iniciativa, mas temos que ver que, nesse momento, isso não vai frutificar e temos que ver de que maneira fazer essa discussão. Tá certo. Senador, pode ser que apareça na agenda desse segundo semestre a regulamentação da reforma tributária. Eu queria escutar do senhor, em um ano eleitoral, esse é um tema que não é fácil de se debater, mas é um tema caro ao governo. O senhor acha possível tratar desse tema, dessa pauta, ainda no segundo semestre? Acho que sim. A Câmara já votou muita coisa, uma parte já estava no Senado, já existe algum tipo de acúmulo. Eu acredito que imediatamente depois da eleição haverá condições, haverá ambiente e tempo suficiente para aprovarmos essa reforma antes do recesso parlamentar de fim de ano. Tá, para encerrar nossa conversa, senador, o segundo semestre será marcado, obviamente, por eleições. O governo Lula, neste ano, tem tido uma dificuldade maior de estabelecer uma relação com o Congresso, obviamente,
para responder às suas bases, os parlamentares eles acabam enrijecendo seus argumentos, acabam se colocando de forma muito intransigente contra o governo. O senhor acredita que no segundo semestre essa relação vai estar ainda mais debilitada? Veja, eu diria que vai estar no mesmo nível, que já é de uma debilidade gritante, não é? Agora, algumas coisas podem mudar esse cenário, a depender de qual vai ser a solução que o Supremo vai encontrar sobre essa questão das emendas parlamentares. Nós podemos ter, quem sabe, aí um resgate por parte do Executivo da execução orçamentária e, com isso, inclusive, o governo poder ter mecanismos e instrumentos para se relacionar melhor com o Congresso Nacional. Eu acho que uma solução, seja uma solução tomada pelo Supremo por maioria, seja a abertura de uma ampla negociação que acabe com essa situação de farra que nós temos hoje, embora garantindo que o parlamento possa também, por meio de seus parlamentares, poder aplicar recursos nas suas bases, enfim, mas não nessa dimensão, né? 60 bilhões de reais, não é? E muitos parlamentares ainda ficam cobrando do governo equilíbrio fiscal, né? Bastaria reduzir em 1/3 ou 2/3 essas emendas e o governo teria um equilíbrio bastante razoável. Tá certo. Então aqui nós encerramos esse papo muito agradável com o senador Humberto Costa. Senador, obrigado por aceitar o convite, obrigado por vir aqui abrir o processo eleitoral conosco e cooperar aí para entendermos um pouco do que está em jogo nas eleições e que seja uma ótima eleição para todos, senador. Eu que agradeço essa oportunidade e fico muito contente de poder ter estado com vocês do Brasil de Fato. Um abraço. Um abraço. Então, vocês ficaram então com o Brasil de Fato Entrevista. Agradecemos a audiência. Lembrar que o BDF Entrevista ele vai ao ar toda terça-feira às 9h15 na grade da Rede TVT, mas que você pode escutar a qualquer momento no seu player, no seu streamer de preferência, no seu streaming de preferência e também nos canais do YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT. Muito obrigado e boa semana.